Da assada eu só ouço um barulho. Barulho de um soco seco. Pau! É na cara, não. E aí uma correria. Nessa hora eu já nem sabia o que fazer mais. Falei assim, agora azedou o caldo. Aí eu começo a olhar o retorno. Isso é Cara, a verdade. molecada nessa eleição aí pra prefeito de São Paulo, o Marçal fez uma revolução nessa questão aí de política aí, né? Tinha um monte de molecadinha com o bonezinho dele lá e tal, independente de ser legal ou não, mas tinha lá a molecada, né, fazendo lá o M e tal. Ele tava no dia da briga do Marçal no Flow. Você tava no Flow lá no dia, né? Não, tem briga, dois né? episódios engraçados, assim, né, da eleição à Prefeitura de São Paulo. Porque esse é um tipo de evento que, pensando em bolsa, em mercado, não faz preço. Pô, foi eleito o prefeito de São Paulo, não faz preço. Editorialmente, eu me reuni com o Levati, com o Gabriel Medina, que é o subeditor executivo. A gente fez uma reunião para saber, vamos fazer uma cobertura especial ou não no dia da eleição? E entendemos que sim, deveríamos fazer uma cobertura especial. E a gente acertou, porque a nossa média de audiência, né, que eu comentei aqui, 3 mil pessoas no simultâneo, 3.500, quando acontece algo muito fora da curva, a gente vai para 4, 5 mil pessoas. E o nosso canal, então, portanto, o nosso algoritmo, quem entra no nosso canal sabe que a gente fala sobre mercado financeiro. Mas a gente quis fazer essa cobertura porque a gente falou assim, deve dar 1.200 pessoas no simultâneo, e quem sabe a gente consegue capturar uma audiência nova. Cara, a gente bateu 10 mil simultâneos. Olha aí. Na eleição do primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. A gente falou, foi um acerto mesmo. O número de inscritos disparou. Tudo bem, tem o ônus e o bônus, porque é uma pessoa, talvez a pessoa se inscreveu achando que era um canal de política e é um canal de mercado, mas certamente tem algumas pessoas que ficam, né, que também Vai gostam reter, né, de também. economia, de finanças. Então, foi uma eleição que saiu de São Paulo, extrapolou São Paulo. Tinha gente de outros estados que falavam sobre a eleição aqui e extrapolou também uma questão de idade, né? O Marçal é muito forte na internet. O Boulos também é muito forte nas redes sociais. Então você tinha um embate muito claro ali, né, de dois lados antagônicos na política. E no meio disso você tinha o Ricardo Nunes, que era o prefeito de São Paulo, tinha máquina pública, e que bem ou mal ali meio que recebeu o apoio do Bolsonaro, que é um outro político também que é muito popular, tem o seu eleitorado forte em São Paulo. Então você tinha muita gente olhando para a eleição aqui, o que ia dar, né? E o Tarcísio também, né? O Tarcísio pegou na mão do Ricardo Nunes, na mão né? do Ricardo, exato. Tanto que, assim, os analistas políticos que eu conversei entendem que o grande vencedor da eleição de São Paulo foi o Tarcísio. Exato. Porque ele pegou na mão do Ricardo Nunes. O Bolsonaro tava assim, apoia, mas não apoia, não ia com todas as letras. O Tarcísio não. O Tarcísio falou, o Ricardo Nunes foi e conseguiu eleger um prefeito que, na minha avaliação, né, tem uma questão de um carisma muito baixo. O Ricardo Nunes ele pode ter outras boas características, mas o carisma não é uma delas. Agora, em relação à eleição do Pablo Marçal, quais são as duas, né? Primeiro eu vou contar pela TC News. Eleição do primeiro turno. Então eu fui cobrir alguns candidatos, entre eles eu ia cobrir o voto do Pablo Marçal. Pablo Marçal chegou para votar, depois eu até conversei com a assessora dele. E aí ela me contou, falou assim, até a gente estava agoniado, porque ele chega para votar faltando 1 minuto para fechar a sessão. Um mar de gente. Ele chega descalço, ele sobe em cima do carro, e eu lá com a câmera filmando assim, pra TC News, e aí ele entra pra votar. Ele sai, e aí ele sobe em cima do carro para dar uma entrevista coletiva. E aí ele começa a entrevista coletiva falando assim, olha vocês aí jornalistas, né, tudo apertado, cara, uma menina falou assim, moço, posso colocar o tripé, igual esses que tem aqui no estúdio, no seu ombro, só apoiar pra fazer uma foto? Porque ela é repórter fotográfica, ela precisava da foto. Falei, beleza, né? Então assim, eu com um tripé nas costas, tentando equilibrar aqui a minha câmera para filmar o Pablo Marçal, ele olha para baixo e fala assim, vocês aí todos apertados, né? Aqui, ó, todo mundo ferrado. E o pior, mal pagos ainda, hein? Aí, galera, eu falei, caramba, esse cara é folgado. Ele é folgado, tô aqui me ferrando. E depois ele parou, deu a entrevista, falou com todo mundo naquele dia. Então esse é o primeiro. O segundo foi o debate que aconteceu no Flow News. Eu era o ponto do Tramontina. Então eu estava numa outra sala, na sala ao lado, eu e 2 advogados. Então esses 2 advogados, eles eram os responsáveis por dar ou não direito de resposta. E só foi concedido um direito de resposta naquele debate, que foi justamente para o Pablo Marçal. Né, os 2 especialistas entenderam que ele merecia um direito de resposta. E, cara, o debate... E aí eu falava pro Tramontina, direito negado.
Sabe? Ou direito concedido. Tramontina, direito concedido. Então, porque assim, o Tramontina tá lá, pô, você coordenar um debate, apresentar um debate é muito... E o Tramontina é fera demais. Assim, eu respeito muito o Tramontina, eu acho ele monstruoso. Só que você tem que olhar os 6 candidatos, você tem que olhar um monte de câmera, você tem que olhar os produtores falando, e tinha além da sala onde eu estava, tinha uma sala ao lado ainda, que tinha ali as pessoas sorteando os temas, então ele tem que jogar para um outro estúdio. Dentro desse estúdio, a audiência não vê, mas todos os outros assessores, tem vários assessores sentados bem ali, olhando o sorteio, para ver se o sorteio está sendo feito certinho. E aí tinha alguns assessores em pé, ao lado do palco. E a gente, sim, tenso, né? Porque teve cadeirada, teve um monte de coisa. A gente tava ali, pô, esperando, né? Pô, o que será que vai rolar? O debate bateu 1 milhão de pessoas simultâneo. Então, uma audiência estrondosa. E aí, já na reta final, nas considerações finais, foi o momento em que, internamente, nós temos assim, tipo, ufa, sabe? Tipo, deu tudo certo, sabe? Passou. De repente, dá aquele rolo, o Tramontina começa... na cara do assessor. Não, o Tramontina começa a falar, ele expulsa o Marçal do debate, faltando assim 15 segundos para acabar o debate. E aí o Marçal sai, os outros assessores comemoram, você ouve aqueles gritos de fundo e tal. E aí eu lá na sala falando, nossa, né? Mas assim, falando, vai acabar ali. De repente, da sala eu só ouço um barulho de um soco seco. Pau! Na cara, não. E aí uma correria... nessa hora, eu já nem sabia o que fazer mais. Falei assim, agora azedou o caldo. Daí eu começo a olhar o retorno, um corre-corre danado. A imagem não mostra, né, ali o soco. A gente viu depois, né? Depois disso. Né? Depois, porque tinha ali... hoje é qualquer eleição hoje, né? Ela é uma eleição audiovisual. O tempo inteiro, candidatos, assessores vão estar com o celular. Então ali tinha muita gente com o celular, depois as imagens circularam. Mas enfim, a gente estava ali aos 45 do segundo tempo, achando que ia dar tudo certo. E deu tudo certo, né? Até aquela questão do soco, que é algo que você não consegue controlar, né? Mas assim, pô, 1 milhão simultâneos de audiência. Foi histórico. É a primeira vez que você teve um debate na internet para a Prefeitura de São Paulo. Não foi uma emissora tradicional realizando. Você tem emissoras tradicionais que transmitem para o seu canal de TV e para o YouTube e tal, simultaneamente o mesmo debate. Mas esse foi um debate feito só para a internet. Sim. Então foi algo muito grande, foi algo muito legal, que infelizmente acabou assim. E no fim das contas, eu acho que, sinceramente, não deu absolutamente nada, né? Não aconteceu nada. O Marçal quis falar que o Flow recebeu dinheiro, só que era uma outra empresa chamada Flow. Só que ele usou uma parte jurídica dele para falar isso no podcast. Por exemplo, ele falou: o Flow recebeu dinheiro de políticos. E aí todo mundo, que isso, tal, não sei o que. Aí depois foram cobrar ele, né? Falou, como assim? Você falou que o Flow? Eu falei, sim, Flow, eu não falei qual Flow. Tipo, cara, assim. Acho que é um outro CNPJ. Nada a ver com o Flow. Que tem o mesmo nome. Foi uma eleição atípica, né? Foi diferente, foi bem diferente. Foi, e assim, quando eu digo assim, que não deu nada, porque hoje se você vê, o boletim de ocorrência, fizeram o boletim de ocorrência, a polícia foi lá. O cara não foi preso, acho que no dia... Não, ele foi levado à delegacia, mas saiu, então assim, na hora, né, é um barulho enorme, mas depois, não teve, desse evento não teve repercussão. Além dessa história do Flow, que isso aí foi uma mentira deslavada, isso nunca aconteceu, pô, imagina, lógico. Você acaba com a credibilidade de qualquer veículo, né, mas também teve o lance do laudo falso lá, no negócio foi logo do depois, Boulos, né? Foi logo depois. E aí, depois eu também conversei com alguns estrategistas políticos do Pablo Marçal, que também comentaram comigo esse negócio do laudo, que o Pablo Marçal disse, né, que foi alguém da equipe dele que fez, que ele não controlou, mas a própria ou parte da equipe do Pablo Marçal que eu conversei entende que esse laudo falso foi meio que foi o que tirou ele, né? Foi o que tirou ele do segundo turno. Sim. Sabe? Foi a gota d'água. Que se não tivesse apresentado esse laudo, ele teria ido para o segundo turno. E se o Pablo Marçal vai para o segundo turno, eu acho que ele teria sido eleito. Porque a rejeição do Boulos é grande. Então, quem fosse com o Boulos, Ricardo Nunes ou Pablo Marçal, eu acho que ganharia no segundo turno. Você vê, né, uma eleição para a Prefeitura de São Paulo,
com um peso de eleição quase que de presidente, cara. Negócio... Parecia uma série de TV. Parecia. Total. Eu juro pra Deus, eu assisti. Histórico. Total. Eu gosto de política. Eu também, sempre gostei. Eu assisti pra saber também das propostas. Acho legal essa parte. Só que dessa vez eu ia assistir pra fazer uma pipoca. Pô, de TED eu não vou morrer aqui. Cara, aquela cena da cadeirada do Datena, aquilo ali é histórico. Histórico. Aquilo ali eu nunca imaginei na minha vida ver o Datena fazer. Aquilo ali é um negócio que foi histórico. E você falou desse negócio do Pablo Marçal. E pelo lado do Ricardo Nunes, a equipe do Ricardo Nunes já estava contando como derrota, fora do segundo turno, antes do laudo. Olha. Já estavam todos cabisbaixos, já meio que entregando os pontos. Muita gente falava, não, já perdeu, já, mas já falou foi. muito, né? Nessa eleição, falou aí de repente virou ali. O laudo foi um tiro no pé mesmo. Foi um tiro no pé. Porque aquela pessoa que não é fã do Marçal, não é fã do Ricardo Nunes, mas entendia que o Marçal era o melhor caminho, vê o Marçal fazendo isso, fala assim, quer saber, vou de Nunes, meu. Ou no mínimo fala assim, vou anular. Né? Então o eleitor mais equilibrado, esse tipo de atitude afasta esse eleitor mais equilibrado, né? E você vê que o Marçal, ele ficou ali muito perto do Nunes, né? E perdeu 8 anos agora, né? Então, aí sim, aí ele recebeu uma punição, não pelo soco lá do Flow, né? Que aconteceu no debate do Flow News, mas por essa questão do laudo. Eu fui cobrir, né, no primeiro turno, eu fui lá, acompanhei o voto do Pablo Marçal, e aí eu tinha que escolher uma campanha para acompanhar a apuração da eleição. E eu fui na campanha do Ricardo Nunes. Foi ali no centro de São Paulo onde eles se reuniram. E, cara, quando sai o resultado de que o Nunes está no segundo turno, eles não, em nenhum momento falam assim, vencemos, vitória, estamos eleito prefeito. Mas a comemoração não é a comemoração de quem foi pro segundo turno, é a comemoração de quem estava eleito. E eu posso falar isso bem porque no segundo turno eu estava lá de novo acompanhando e eles comemoraram muito mais o primeiro. Porque eles sabiam que indo pro segundo turno com o Boulos, a chance de ser eleito era muito grande. Eles comemoraram muito ali. Eu estava ali, fiquei lá até umas 10 horas da noite, todo mundo comemorando muito, muito mesmo a ida pro segundo turno.